Muitos já jogaram ou acompanharam a história do jogo Batman Arkham Knight, sendo o último game da saga Arkham, em que nela a cidade é evacuada após o espantalho ameaçá-la com seu gás do medo, em que acaba sendo dominada pelos bandidos da cidade, junto à milícia, um exército militar de mercenários comandados pelo vilão misterioso, o Cavaleiro de Arkham, que não é surpresa para ninguém que nos é revelado ser Jason Todd, o segundo Robin, a qual o Homem-Morcego achava ter sido morto pelo Coringa anos atrás. O que de fato acontece nas HQs, sendo assassinado pelo Palhaço do Crime e ressuscitado através do Poço de Lázaro, por talho algum, a filha do vilão Ra's al Ghul, se tornando no final o vigilante conhecido como Capuz Vermelho, a qual também adota essa identidade no final do game. E só de curiosidade, também foi uma identidade usada pelo Coringa antes de se tornar o vilão que conhecemos hoje, mas isso é história para outro vídeo. Tendo isso em mente, na minissérie Batman Arkham Knight Genesis, uma HQ que se passa antes dos eventos do jogo, em que nela é contada a origem de Jason Todd, a qual é bem diferente e diria até mesmo pesada se comparar com o material original, mostrando desde seu nascimento a como se tornou parceiro do Batman e por fim o Cavaleiro de Arkham. Mas antes de começar, sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Saki. Peço que se estiver gostando já vá deixando seu like e que se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para receber os novos conteúdos, que isso me ajuda muito. Agradeço desde já e bora lá! A história começa quando Thomas Elliot, o Silêncio, é atacado por ratos controlados pelo vilão Caça-Ratos, a qual o Cavaleiro de Arkham aparece e o salva, matando o vilão a sangue frio, em que após avistarem o Batman, fogem do local, indo para um dos esconderijos do Cavaleiro de Arkham, que conversando com Elliot, Jason tira sua máscara, revelando seu rosto, em que vemos a marca do Coringa deixada em sua bochecha. Logo então vemos um flashback do nascimento de Todd no topo de um edifício, lugar esse onde Jason e Thomas Elliot estão escondidos. Porém, seus pais eram viciados em drogas e estavam devendo o chefão do crime, Carmine Falcone. Assim, a fim de se livrar da dívida, o pai de Jason oferece o bebê recém-nascido como moeda de troca, a qual a máfia não aceita, em que ele leva uma surra, lhes dando mais uma semana a fim de pagar o que deve. E vemos o quanto desprezavam Jason, o chamando de perdedor e até mesmo de garoto maldito, que após completar 13 anos, seus pais foram mortos pela organização de Falcone, com o jovem passando a viver sozinho pelas ruas, fazendo assaltos para sobreviver, sendo extremamente ágil, nunca sendo pego. Mas aos seus 15 anos, após assaltar uma lojinha e escapar para um beco, Batman é arremessado em sua frente devido a uma luta contra o Coringa, que está em uma espécie de armadura mecha. Jason não pensa duas vezes e se joga a fim de salvar o morcego. Com o herói desacordado, ele pega de seu cinto de utilidades um arpel e avança em direção ao palhaço, que sem nenhum treinamento consegue desviar de seus tiros e derrubá-lo o puxando com a corda, em que saca um revólver apontando para a cabeça do vilão, com Batman o desarmando com um batirangue. O herói prende o vilão e agradece ao jovem pela ajuda, mas não o deixa impune, também o prendendo devido ao seu porte de arma e roubo recente. Porém não dura muito tempo, pois em uma semana ele é tirado da prisão e posto em um colégio caro, pago pelas indústrias Wayne, dizendo ser uma espécie de programa para adolescentes rebeldes, a qual conta ter ficado na linha por meses, se tornando um excelente atleta e aluno, tirando notas altas e mais tarde conhecendo Bruce pessoalmente, sem nem ao mesmo ter a ideia do próprio ser o Batman, e que estaria o ajudando como uma forma de agradecimento devido ao embate contra o Coringa. Assim, uma noite, Batman aparece em seu quarto, dizendo-lhe dever uma. Jason se assusta achando estar encrencado mais uma vez, mas Batman lhe dá uma maleta com um traje de Robin, lhe dando a fim de testá-lo em patrulha como seu novo sidekick. Assim voltamos aos dias atuais, com Jason costurando o rosto de Thomas Elliot, que o havia reconstruído a fim de se parecer com Bruce Wayne para se vingar, como nos é mostrado no game. Depois disso, em uma luta do Exterminador contra o Robert Drake e o Asa Noturna, Jason os observa no alto de um prédio, tendo mais uma lembrança. Nela vemos Jason lutando contra o espantalho, que comenta sobre o próprio ser o novo menino prodígio, com o jovem confirmando e o nocauteando logo em seguida, coisa que o Batman não fica muito contente, chamando a atenção do jovem por falar demais, dando assim informações para os inimigos. Robin não retruca e concorda chateada.
Assim, Batman o leva de volta para o colégio e o diz para dormir um pouco, pois a próxima manhã se trataria de um grande dia. Dia esse que Bruce conseguiu a custódia de Jason, logo o adotando. Aqui Jason já sabe sobre a identidade secreta de Bruce, em que o homem se desculpa por não ser muito simpático quando eles estão em patrulha, dizendo apenas querer ajudá-lo a alcançar o potencial que ele acredita o jovem ter. Assim ele o leva para a mansão Wayne, em que apresenta seu quarto, com um jovem mega impressionado. Assim Bruce o pede para puxar com cuidado um livro de Sherlock Doyle, em que após puxá-lo, nela se abre um elevador direto para a Batcaverna, deixando o jovem extremamente entusiasmado. Assim, em uma outra lembrança, vemos Exterminador fugindo em sua motocicleta quando é abatido por Jason furioso, pois acreditava que Batman havia sido morto pelo vilão, em que após avançar para cima dele, ele é preso e puxado por uma corda, com Batman aparecendo e surpreendendo a todos, que com sua arma de choque abate o vilão, com Robin não se agradando por não ser avisado do plano, pois acreditava que Bruce de fato havia morrido. Mas o Homem-Morcego explica que fez isso com a intenção de parecer real, a fim de poder seguir o vilão e ter a oportunidade de prender quem o havia contratado, culpando o jovem por não ter seguido suas ordens, assim não conseguido completar a missão, a qual finaliza dizendo que suas atitudes o fazem lembrar o quanto era melhor trabalhar sozinho. Assim Jason percebe que Bruce não queria um filho para preencher o vazio que sentia com a morte de seus pais, e sim um assistente, ou como ele mesmo diz, um cachorro, a qual se sente deslocado, ficando totalmente de fora da maioria da ação, servindo apenas para seguir suas ordens sem questionar e ficar de fora de seu caminho. Mas Jason foi extremamente paciente, apenas observando e aprendendo, esperando a oportunidade de provar o seu valor. Assim, em um outro embate do Batman contra o Coringa, que está com uma outra armadura mecha mega atualizada, Jason fica de fora da briga apenas observando pelo Batmóvel, em que o vilão agarra o Batman pela capa e o joga contra um tanque d'água. Assim como o herói ferido, Jason, a fim de impedir que Batman morra, avança com o Batmóvel, o batendo contra o vilão, em que o Coringa consegue sobreviver e fugir, entrando em um armazém abandonado, com o jovem o seguindo logo depois. Nisso, Batman grita, dizendo ser uma armadilha, a qual é tarde demais, pois o armazém explode, deixando o Homem-Morcego abalado, lamentando não ter conseguido salvá-lo. Assim voltamos para os dias de hoje, que Jason ordena que o Exterminador evacue, sendo ele uma espécie de distração para poder concluir seus planos futuros sem intrometimentos. Assim Jason retorna para o Asilo Arkham, a qual estaria abandonado, invadindo o local, indo até a antiga cela do Coringa, a qual explode o piso, liberando uma passagem secreta, o levando a uma sala, sendo ela o local onde havia sido torturado pelo Coringa por longos meses, se ajoelhando para uma cadeira ao chão, pois foi nessa cadeira que o Jason permaneceu amarrado durante toda a tortura, dizendo que Batman não fazia ideia de como tudo isso aconteceu, a qual a cena corta para mais uma lembrança, em que após Jason entrar no armazém, diz ter sobrevivido à explosão pelo Coringa, ficando logo em seguida desacordado, em que após acordar, Jason está amarrado em uma cadeira, na sala secreta debaixo do asilo, com o Coringa lhe ferindo um golpe com um bastão de choque, em que logo depois, Frank Bowles, um guarda corrupto que vemos lá em Arkham Asylum, aparece no local exigindo que o Coringa voltasse para a cela antes que desconfiasse, explicando como ele o mantém preso por lá, nos mostrando que Jason ficou 6 meses sendo torturado e esmurrado por diversos vilões, o qual é bastante assustador, pois tudo estaria acontecendo bem debaixo do nariz de Batman, não tendo a mínima ideia do que estaria acontecendo por lá, em que Jason implora para que o matasse, com o palhaço do crime negando, dizendo que precisava do rapaz, revelando que Batman teria um novo parceiro, sendo assim Tim Drake, a qual deixa o jovem bem abalado, se sentindo descartável, pois ele acreditava que um dia Bruce descobriria sobre a farsa de sua morte e o salvaria, o que sabemos que nunca aconteceu. Assim, o Coringa pega uma câmera e começa a gravar Jason amarrado, perguntando sobre quem ele seria e quem ele mais odiava, em que o rapaz diz seu nome e responde odiar o Batman, com o palhaço perguntando logo depois a identidade secreta do morcego, a qual antes que Jason pudesse responder, ele atira no rapaz, o mesmo que acontece em uma missão do jogo Arkham Knight. Aí, eu nunca perguntei, qual é o grande segredo? Quem é o morcegão malvado? O nome dele? Fale. Claro, senhor. Eu não suporto tagarelas.
porém no jogo nos era deixada a dúvida se Jason de fato teria morrido ou não após o tiro, pois enquanto Jason estaria em uma mesa de cirurgia, sendo tratado por um médico, ameaçado pelo Coringa e a Arlequina, nos é revelado que a armadura do jovem absorveu o impacto do tiro, logo sobrevivendo, que em seguida o palhaço mata o médico, com a Arlequina questionando por que ele ainda não matou o jovem, com o vilão respondendo ser mais um de seus planos para derrotar o Batman, o levando à loucura a fim de se tornar seu parceiro do crime. Mas a Arlequina não gosta nem um pouco disso, se sentindo totalmente descartada, logo ficando furiosa com o rapaz. Assim voltamos para os dias atuais, onde a vilã junto com seus capangas roubam o dinheiro de um cofre, o levando para uma van, logo fugindo do local, que em seguida o Cavaleiro de Arkham aparece e invade a van, agarrando a palhaça pelo pescoço, que a joga para longe com ambos sacando suas armas, em que a Arlequina pergunta quem ele seria, com ele respondendo que ela deveria saber, já que foi ela quem o nomeou. A qual a vilã fica chocada, voltando para mais uma lembrança, onde a Arlequina tortura Jason por quase uma hora, a qual pergunta como chegou a ter essa cicatriz em sua bochecha, o que não é nos mostrado na HQ, mas sim no game. Não queremos que ele volte pra cá, não é mesmo? Não, papai. Eu vou cuidar dele pra sempre. Não, por favor, não! Em seguida, após continuar a tortura, ela o droga com pastilhas alucinógenas, em que logo depois o Coringa aparece no local, com duas fantasias de Batman, junto a mais dois vilões ao seu lado, sendo o Catman e o Arrasa-Quarteirão, a qual vestem as fantasias, mas a Arlequina mais uma vez protesta o plano do Coringa sobre o jovem, em que o vilão tenta confortá-la a fim dela não questioná-lo, a pedindo para ficar no lado de fora a fim de vigiar o corredor, a qual mais uma vez se sente deslocada. Assim, o Coringa entra na sala, manipulando Jason a fim de ver o Batman como um inimigo irresponsável por todas as coisas ruins que aconteceram com ele. Que em seguida, após os dois Batmans aparecerem, eles os espancam sem dó e nem piedade, mas Jason se liberta das amarras e os surra, o que diverte muito o palhaço, com a Arlequina apenas assistindo pela porta, triste por estar sendo deixada de lado e Jason receber toda a atenção do vilão, em que logo depois ela aparece com uma maleta, em que nela estariam duas pistolas, com o Coringa dando uma das armas para o jovem, a fim de convencê-lo a matar os vilões. Mas Jason não consegue, pois ainda tem em sua mente os ensinamentos de Bruce junto ao seu código moral, mas a Arlequina toma a frente e atira em um dos Batmans, dizendo que o Coringa o salvou justamente para os protegerem de caras como Batman, sendo aquele que os vingaria, o chamando no final de o Cavaleiro de Arkham. Assim, sem pensar duas vezes, o jovem atira no segundo Batman, logo assim o matando. Depois a cena corta para a Arlequina e o Cavaleiro de Arkham atualmente, em que a mulher diz que achava que ele estaria morto todo esse tempo, se perguntando o que havia acontecido com ele, com o rapaz dizendo que estaria trabalhando em uma vingança contra o Batman, exigindo que o ajudasse a conquistar a cidade e executar seu plano. Assim ele lhe entrega um papel, mandando entregar o dinheiro a qual havia roubado para o local que havia escrito nele, se retirando assim do local logo em seguida. Assim, no dia seguinte, Jason estaria observando Bruce em uma apresentação na reconstrução de Arkham City, a qual o bilionário estaria ajudando, em que o rapaz diz odiar quando o Bruce está no centro das atenções, se retirando dali e indo a uma entrada de metrô abandonado, se tratando de um esconderijo, em que se encontra com o Exterminador, a fim do vilão mostrar os novos tanques que Jason havia pedido, os mesmos que enfrentamos ao longo do game, lhe dando até uma demonstração do quão destrutivo eles seriam. Assim voltamos ao Asilo Arkham 2 anos atrás, logo no final do game de Arkham Asylum, em que Batman enfrenta o Coringa exposto com a Fórmula Titã, sendo ela uma versão aprimorada do veneno que é usada por Bane. Assim Jason aproveita da confusão para poder fugir, mas é impeço pelo Exterminador, a qual foi contratada pelo palhaço para que Jason não escapasse, mas o rapaz o convence dizendo que o Coringa logo seria derrotado, assim ele não seria pago pelo serviço, sugerindo triplicar o valor que ele receberia do vilão caso o ajudasse a escapar. O Exterminador concorda, dizendo não confiar muito no palhaço.
mas o faz engolir um rastreador para garantir que ele fosse pago e que Jason não fugiria. Assim os dois conseguem ir para fora do asilo, encontrando um helicóptero em que Jason, pelos meses preso, passou a conhecer bem o local, sugerindo a Slade que fossem a sentido leste, a fim de não serem vistos pela polícia, o que dá certo, conseguindo escapar dali, com o jovem dizendo que o mercenário não seria apenas pago pela fuga, mas também por serviços futuros, pois agora ele trabalharia para Jason. Assim, na mesma noite, o rapaz decide invadir o escritório de Bruce nas empresas Wayne, a fim de roubar dinheiro para pagar Slade pelo serviço, a qual, conhecendo o sistema de segurança da empresa, pede ao vilão sua máscara para que não fosse reconhecido pelas câmeras. Assim, com o mercenário observando com um fuzil, ele invade o escritório e consegue transferir o dinheiro para Slade em uma conta anônima, em que logo depois o Robin Tim Drake aparece e investiga a invasão, com Todd escondido, que aproveita da situação e o chuta, o jogando para longe, logo assim fugindo do local. Tim até tenta impedi-lo de fugir, mas sem sucesso. Assim, voltando para o presente, Slade diz a Jason que seu plano está seguindo muito bem e que logo seria iniciado o treinamento dos mercenários para a milícia, chegando perto de 500 homens contratados. Assim, o Cavaleiro de Arkham pede para que certifique que tudo esteja pronto, terminando dizendo que o dinheiro que havia roubado de Bruce naquela noite, mais os milhões que teria conseguido um tempo depois, foram o suficiente para pôr seu plano em prática e se vingar do Homem-Morcego. Assim, em uma noite, após Batman sair com seu Batmóvel para uma patrulha, Jason aproveita da saída do herói para invadir a Batcaverna, mostrando muita facilidade em hackear os sensores de segurança, a qual entra no local a fim de redirecionar o canal de comunicação do morcego para seu sistema, a fim de observar seus passos. Mas antes que possa fazer isso, ele se depara com seu antigo traje exposto, em que o faz lembrar não de Bruce, mas do homem que criou toda essa reviravolta, o Coringa. Em que voltamos aos eventos de Arkham City, em que o cara de barro disfarçado de Coringa está prestes a matar o Homem-Morcego, com Jason os observando de longe, em que o verdadeiro Coringa aparece, a qual está doente devido à exposição da Fórmula Titã lá de Arkham Asylum, em que o rapaz aponta sua arma perguntando quem ele seria, achando ser um impostor, mas o Coringa comprova ser o verdadeiro, dizendo sobre sua antiga identidade como Robin, em que o rapaz se choca com o vilão revelando que toda sua fuga não passava de mais uma etapa de seu plano, a qual orquestrou tudo, com o Exterminador o contando sobre tudo o que havia acontecido, o deixando bem decepcionado, acreditando que finalmente estaria livre de toda essa loucura, em que, furioso, parte para cima do palhaço, que o soca sem parar, mas o Coringa consegue revidar, a qual diz Jason ser sua carta na manga, caso tudo dê errado, sendo tudo que ele deixa a esse mundo para garantir a loucura que ele tanto almeja, se afastando do rapaz extremamente fraco, dizendo que os meses que passaram juntos lhe deram uma certa conexão, dizendo conhecê-lo, a qual entende Jason sentir raiva sobre ele, mas manipulando toda a situação, dizendo que Batman abandonou, o deixando para sofrer, e que se ele morrer e o Homem-Morcego sobreviver até o dia seguinte, significa que tudo que Jason sofreu foi em vão, a qual finaliza dizendo que o rapaz não passe o resto de sua vida com raiva por tudo que aconteceu, e sim faça algo a respeito, se vingando do herói, e que, com palavras do vilão, se torne um cavaleiro mais das trevas do que o Batman jamais imaginaria. Voltando mais uma vez para os eventos atuais, em que quando olha para baixo, o jovem vê um porta-retrato que nele estaria Jason e Bruce juntos, se tratando assim de um memorial, a qual o rapaz até tenta socar o vidro, mas desiste, se retirando dali a fim de não ter mais distrações, hackeando o Batcomputador, assim concluindo seu objetivo, em que sai da Batcaverna e se comunica com o Exterminador, avisando ter conseguido o canal de comunicação, com Slade dizendo ter tropas o suficiente para o combate, e que quando terminar o treinamento, será o suficiente para executarem o plano, com o Cavaleiro de Arkham dizendo para manter o treinamento que logo estaria ali, mas que antes precisava cuidar de algumas outras coisas. Assim vemos Jason no mesmo prédio do seu nascimento, dizendo não ter culpa sobre sua origem, a qual sobreviveu de todos os horrores que passou, assim renascendo como Cavaleiro de Arkham, e que logo o Batman teria o que merece, finalizando assim a HQ e a origem de Jason Todd.
E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Então, nerds, o que acharam do conteúdo? Querem mais vídeos sobre a saga Arkham? Comenta aqui embaixo para dar uma olhada. E se curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal para ficar ligado nos vídeos que virão. Agradeço muito por assistir até aqui, até a próxima e valeu!